Olá a todos, preparados para a nossa aula de hoje? Uma aula muito interessante, uma aula muito importante para a gente. Apesar de não estar no livro que nós estudamos atualizado, ela faz parte dos livros anteriores, da coletânea anterior, e é um tema importantíssimo para a gente, porque é um tema que faz parte do nosso pensamento, das nossas inquirições, arguições diante de uma situação que é universal, que é a dependência química. Antes de nós entrarmos propriamente nas orientações didáticas e colocadas no nosso livro de estudo, nós temos que fazer algumas reflexões. Essas reflexões são importantes para nós darmos um norte para o nosso estudo. Em primeiro lugar, nós temos que refletir sobre o que vem a ser dependência. O que é dependência química. E lembrar de que todos nós já tivemos ou temos, ou talvez infelizmente teremos um dependente químico na nossa vida, na nossa família, nos nossos laços afetivos, na nossa comunidade. E a palavra dependência, ela já diz tudo, mas talvez a gente não se reporte a outro aspecto dessa palavra. Eu dependo de alguma coisa, e por que eu dependo disso? O que me leva a depender de alguma coisa? E talvez seja a chave de todo esse mistério e uma parte importante da cura para esses nossos irmãos ou para nós mesmos desse problema. Dependência química, hoje em dia, faz parte de um senso grandioso. Um número muito grande de humanos se aflige a sociedade e faz com que o nosso planeta, que é para ser um dia um planeta de regeneração, se atravanque, fique estacionado por conta das nossas atitudes, por causa das nossas doenças, da alma, que refletem no corpo físico. Sendo assim, nós precisamos refletir, pensar, mudar. Porque se nós estamos aguardando esse planeta de regeneração, que é o planeta que todos nós sonhamos, deixar de ser um planeta hospital, deixar de ser um planeta escola, penitenciária, para só ser um planeta escola, um planeta educandário. E quando eu falo educandário, me remete a alguma coisa assim muito boa, um lugar de muito aprendizado, mas um aprendizado sempre construtivo, sempre feliz, sempre progressista. E dependente químico, ele não está sozinho. Infelizmente, a contribuição da doutrina espírita vai nos mostrar que uma pessoa dependente química, ela pode ter várias outras ali juntinho dela, se apropriando dessas energias que o encarnado emite quando ele faz uso do medicamento, de drogas lícitas e ilícitas. E sendo assim, isso vira uma bola de neve. Isso vai girando e parece que não tem fim. Outro fato importante que nós precisamos estar dando início a essas reflexões é a questão do nosso olhar para esse dependente químico. Muitos de nós, talvez, já tenhamos caído no erro de julgar, de utilizar palavras para
determinar tal ou tal situação ou caracterizar o dependente químico como vadio, preguiçoso, entre outras, de baixo calão. Mas aqui fica uma reflexão. Pensemos uma pessoa que conhecemos, que é muito querida, que é dependente de álcool, de drogas mais complexas, químicas mesmo. E observemos o comportamento dela, usando ou não usando essa droga. Será que essa pessoa, sem utilizar dessa droga, ela faria o que ela faz quando utiliza? Será que essa pessoa seria a mesma pessoa utilizando essas drogas? Então fica uma reflexão para nós. Outra reflexão importante é a reflexão que nós fazemos lá buscando as causas dessa dependência. As consequências nós já sabemos muitas. É até redundante nós falarmos, não desmerecendo o estudo. Mas precisamos ter em conta que as causas que levam uma pessoa a utilizar esse tipo de droga, muitas vezes são situações que o espírito não tem forças para vivenciar. São situações, às vezes, de abandono, situações de maus tratos, principalmente na infância. Situações que fazem com que o ser espiritual se sinta vazio e se sinta sozinho. Mas vamos dizer a todos que é um ledo engano, pois a doutrina espírita vem acalentar o nosso coração através de todo um contexto maravilhoso e verdadeiro, divino, de que todos nós somos muito amados. Nós somos muito queridos e nós não fomos colocados aqui nesta escola sozinhos. As situações pelas quais nós passamos, todas elas são importantes para nós. Todas as situações trazem algo positivo. E elas servem para ajudar o espírito a se fortalecer. Entretanto, há situações muito difíceis que precisariam da ajuda daqueles que disseram estar juntos conosco quando passaríamos pelas provas, que é a família. E a família, por algum motivo, se afasta, a família, por algum motivo, não faz o seu papel. E assim, o ser que tem uma prova muito importante nesta escola chamada Terra, se sente acuado, com muito medo e por talvez uma necessidade grande de sentir forte, corajoso, amparado, feliz. Ele vai buscar nas drogas, ele vai buscar em algo extra mental, extra sensorial, físico, para se fazer feliz, aconchegado, se sentir importante, abastecido e ter uma falsa coragem. Infelizmente, isso não é verdade, porque as drogas proporcionam uma sensação de prazer muito pequeno diante do prazer que nós sentimos quando realizamos algo cara a cara, com a nossa coragem, com a nossa força. E nossos irmãos, esses que usam das drogas para essa satisfação, cada vez mais precisam dela, porque a satisfação rápida também
ela se desfaz rapidamente. E assim, a necessidade de mais e mais e mais constantemente faz com que esse espírito, além de se desequilibrar totalmente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, ele se sinta cada vez mais fraco, às vezes culpado, infeliz. E isso vira uma roda gigante. Na hora que você está embaixo, você quer estar lá em cima. E logo que você chega lá em cima, você desce. E isso causa frustração. A doutrina espírita vem trazer pra gente orientações magnânimas que ajudam nesse tratamento, que ajudam a pessoa a conseguir por si própria essa vontade para ela buscar ajuda e querer sair dessa condição. As explicações que a doutrina espírita traz sobre o fato de nós colhermos, sim, vamos colher lá na frente todo o desgaste do nosso perispírito através do uso dessas drogas. E também que muitas dessas facilidades que nós achamos ter pelo uso dessas drogas, essas facilidades para a alegria, para a coragem, são ilusórias, e esse desejo compulsivo e essa necessidade e essa dependência podem ser oriundos de situações pretéritas, de reencarnações pretéritas, do qual já se fez uso de algum entorpecente, de algo que satisfazesse as necessidades que o espírito tinha, mas que não fazia por onde, às vezes, satisfazer com o trabalho, com a abstinência dos desejos rápidos, da resignação, da renúncia. Muitas vezes, analisando, dizem os psicólogos, e temos também na doutrina espírita relatos e orientações dos espíritos, que o dependente químico muitas vezes é ansioso. Ele é muito ansioso, ele não sabe esperar. Ele tem essa necessidade de urgência de que as coisas se resolvam, que sejam da forma como ele quer. E por isso não acontecer, eles se frustram, adoecem e buscam às vezes nas drogas a compensação dessa felicidade ou dessa calmaria ilusória. Outros que podem ter até uma certa depressão por conta do uso desses entorpecentes, vivem no passado. Querem somente recordar o passado e lamentar por não ter sido feliz, por ter sofrido, ter tido uma infância difícil. E se compara com outras pessoas, achando que todos são plenamente felizes, ou que são escolhidos por Deus para serem felizes. Claro que não. A felicidade, essa felicidade ilusória, ela não vai existir aqui neste planeta. Meus irmãos, não existe felicidade maior do que você ter conhecimento, se autoconhecer e saber ter gratidão por tudo, reconhecer o aprendizado feliz, reconhecer a bondade divina em tudo que acontece na nossa vida. Então, quando um ser humano não consegue, às vezes, ter essa força para buscar a cura, ele perde muito tempo, ele perde uma oportunidade grandiosa na reencarnação de se libertar dessa dependência. E a família tem um grande papel nessa história.
Porque se esse espírito, antes de reencarnar, tinha um histórico já de dependência, de necessidades, de buscar a felicidade, a paz, a sua autorrealização no uso de fatores externos, ilusórios, e ele vem, reencarna com essas necessidades, a família já sabia, a família estava ali para ajudá-lo, a família veio para apoiá-lo, sustentá-lo e colocá-lo num lugar muito importante, que é o lugar dos vitoriosos. Entretanto, pelo esquecimento, nós muitas vezes largamos a nossa função aqui na Terra, a nossa missão de elevar, de dar bons exemplos, de auxiliar, e fazemos com que aquele que está no meio de nós, que veio para se purificar, recaia, sofra e se perca no caminho. Muitas famílias poderiam refletir agora nesse momento, se observando também, fazendo uma autoanálise de como era a infância, o comportamento dos pais em relação a algum tipo de droga, lícita ou ilícita, o álcool, o cigarro. Quando nós percebemos, meus irmãos, que num ente querido há uma raiz que pode crescer, tendenciosa a esse tipo de conduta, essa raiz precisa ser cortada. E essa raiz precisa ser cortada pela conversa amorosa, pelos bons exemplos, pela ajuda que vai ser buscada de médicos, psicólogos, terapeutas. Entretanto, muitas vezes, esse ser que veio naquela família para passar por essa prova, vencer, ele tem os seus genitores, infelizmente, como coautores, colaborando para esse fracasso. Quando nas festinhas infantis permite-se, não é? O uso extrapolado de bebidas alcoólicas. Quando os pais não conseguem se controlar e também são portadores de grandes vícios e não conseguem dar o testemunho da vitória, do afastamento. E assim, os filhos, os sobrinhos, os netos se envolvem nessa história, aprendem a se utilizar desses mecanismos de fuga, como diz Joana de Ângeles, e isso vai aumentando a cadeia de dependentes no mundo. Se nós pararmos para pensar, se em cada família hoje criasse um propósito de combater o uso frequente desses produtos, digamos assim, quantos exemplos e quantas vítimas seriam poupadas, porque muitos dependentes químicos tiveram a sua primeira experiência no seu próprio lar. Entretanto, há
aquelas famílias abnegadas, que são famílias que dão bons exemplos. Os pais realmente estão ali com cuidado com os filhos em relação a esse tipo de conduta, esse tipo de uso inadequado. Mas um filho tem contato com as drogas fora de casa. E eles fazem de tudo para ajudar. Nós precisamos pensar que cada um de nós é responsável por si, tem o seu livre-arbítrio e responderá e colherá os frutos dessas atitudes. Antes de todas as informações importantes que podemos dizer sobre a dependência química, é ressaltar a importância da sua individualidade como espírito e da sua responsabilidade. Muitas famílias que buscam as casas de ajuda, os centros que fazem um trabalho maravilhoso de libertação, buscam também auxiliar as famílias que são codependentes. Quando um ente querido, um familiar, ele vai por esse caminho, a família também sofre. A família também tem prejuízos psicológicos, emocionais, físicos e financeiros muitas vezes, por conta do vício. E essa família também precisa de ajuda. Os codependentes que estariam ali para fortalecer, para auxiliar, para atenuar e libertar esse dependente, muitas vezes adoece junto, e nesse caso a família todinha precisa de auxílio. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vemos um trabalho grandioso acontecer no mundo inteiro. E muitas vezes, quando o dependente vai buscar ajuda, quando ele quer ajuda, às vezes a família já o abandonou. O abandonou porque ela também adoeceu, porque ela também não teve forças para suportar essa prova. Então, cabe à família universal ajudar. Quando a família, aquela família física, biológica, adoece, nós da família universal nos unimos para ajudá-la. E é assim que vamos ajudar o nosso planeta a ser um planeta diferente. E quando esse dependente já está no estágio muito avançado dessa dependência, nós precisamos entender que ele não está sozinho. Muitas vezes apontamos o dedo e dizemos que ele é um fracassado, que ele é um covarde, que ele quer estar naquela condição. E muitas vezes isso não é fato. Porque nós sabemos que no plano invisível, aquele que desencarna, ele continua com os mesmos hábitos. Diferentemente do que muitos pensam, que quando nós desencarnamos, nós nos tornamos um ser divino, cheio de asinhas, que volita por todo o espaço, branquinho, cheio de luz, que é só puro amor. Isso é fantasioso. O que eu sou agora, quando eu desencarnar, eu serei. Se eu faço uso de algum produto, se eu faço uso de algum medicamento, se eu faço uso de algo que me torna aparentemente um viciado, como se diz, quando eu desencarnar eu vou sentir necessidade disso. Eu vou sentir necessidade. E eu vou buscar onde? Eu vou buscar naqueles que fazem uso aqui na Terra.
Fazendo uso aqui na Terra, eu estou ajudando uma gama de espíritos a se satisfazerem no plano espiritual. E é por isso que, às vezes, só a vontade do dependente não é suficiente. Ele precisa buscar essa ajuda que às vezes parece que vai ser pequena. Mas imagine que uma só pessoa que deixe de beber, que deixe de usar droga, ela consiga ajudar 3 outras do plano espiritual. Com certeza, o ambiente modifica, o planeta modifica, o universo modifica. Então, a ajuda que nós indicamos para essa família é a ajuda médica, é a ajuda psicológica, é a ajuda espiritual. Independente da religião, busque essa ajuda. Porque quando nós estamos em sintonia com esses irmãos, estamos alimentando essa conexão, vai ser difícil de acontecer esse desligamento. E o dependente químico pode tombar, ele pode querer, mas ele pode voltar. E cada vez que ele voltar a usar, ele não estará sozinho. Então, esse esclarecimento é muito importante, para que ele saiba da responsabilidade que ele tem no planeta. E há também as terapias, que a maior terapia para a cura de um mal é o trabalho. É o trabalho interior, é o trabalho de assistência ao próximo, é o trabalho de auto-amor. E esse trabalho de auto-amor é imprescindível nesse momento. É você buscar alguma coisa que te faça feliz e que ajude o seu próximo. Você gosta de dançar? Arrume um amigo para dançar. Você gosta de fazer artesanato? Ensine alguém a fazer artesanato. Você gosta de música? Vá aprender ou vá ensinar música para alguém. Essa troca fluídica de gratidão é um remédio que o dependente precisa para se libertar. E não é fácil. Talvez não é numa única reencarnação que ele consiga. Mas pelo menos ele já deu o primeiro passo. Nós precisamos ajudar o mundo. Nós precisamos ajudar o mundo a se libertar dessas drogas, dessa necessidade ilusória. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso ajudando a entender aquele espírito nas suas necessidades mais simples. Muitos desses dependentes químicos precisavam apenas de serem ouvidos. Muitos desses dependentes químicos precisavam apenas de um pouquinho de paciência, de um bom exemplo, de uma conversa firme, mas também não menos carinhosa. Esses espíritos estão aqui para se educarem. E nós não temos, de forma alguma, que julgá-los, desprezá-los ou querer que eles estejam longe de nós. Façamos nós algo por eles. Se nós não podemos fazer material, que façamos espiritual, uma prece. Quantos irmãos estão neste momento, na Cracolândia? Nós já fizemos uma prece para aquele lugar, emitindo luz, radiações
de vitalidade. Nós já auxiliamos em pensamentos benfeitores que incansavelmente lá estão, só esperando aquele ente, encarnado ou desencarnado, pedir ajuda para ser socorrido. Nós precisamos modificar a nossa forma de olhar o mundo. Como que num hospital o médico vai olhar para um doente e julgar o doente ao invés de cuidá-lo? E os nossos médicos, carinhosamente, amorosamente, assistem o doente, cuidam do doente, sem perguntar o que aconteceu. Depois que ele está assistido, eles vão orientar. E o nosso Mestre Jesus faz isso conosco. Por que nós não podemos fazer com o nosso semelhante? Por que nós não podemos orar pelo vizinho usuário de droga, por um parente alcoólatra, por alguém que enveredou pelo caminho mais difícil e o caminho que ele encontrou para mais sofrer? A nossa prece é importantíssima nesse momento. A nossa prece salva. Nós temos que ter consciência disso. Quanto mais julgamos, quanto mais emitimos ondas negativas, quanto mais nós criticamos e atrapalhamos um pensamento, um ser dependente, nós estamos atrapalhando a nossa mudança de morada. Enquanto no mundo existir pensamentos de ódio, preconceito, nós vamos ainda permanecer ainda em escola penitenciária, hospital. Não tem como. Que sejamos nós então, meus irmãos, a dar o primeiro passo. Neste momento, unamos o nosso pensamento para levar o nosso respeito, a nossa compaixão, a nossa misericórdia e o nosso magnetismo a todos os irmãos dependentes de alguma dependência química ou até emocional que se encontra neste planeta. Diante de esclarecimentos tão preciosos para a nossa existência, vamos unir os nossos pensamentos para fazer a nossa prece final, que será do livro Receitas para a Alma. Recorre aos templos e grupos de socorro em busca da orientação e do alívio. Solicite a Deus o apoio de que tanto carece. Utilize os esplendorosos recursos da misericórdia celeste em favor de sua cura. Desabafe, instrua-se, revigore-se na oração. Refaça as suas energias. Todavia, recorde que nenhuma enfermaria foi criada para restituir a saúde. O leito acolhedor é fonte de recomposição nos instantes agudos da dor e da doença. Peça, alivie-se e cuide para não transferir responsabilidades que a você competem no exercício de cada dia em favor de sua recuperação definitiva. Vá e não peques mais, é o convite para você assumir o desafio de sua cura, compreendendo claramente que, se necessita de arrimo, chegará o momento no qual será chamado igualmente a oferecer a mão amiga e o ouvido atento, a palavra sábia e a atitude fraterna, a migalha
que já podemos ofertar é, sem dúvida, o tributo mais valoroso que podemos oferecer à vida na busca da cura pessoal. Muita paz a todos.